A parte de direito de família, eu coloquei um título muito extenso, né? Direito de família na atualidade é muito amplo, muito aberto. Estava falando com a doutora Kátia que provavelmente eu não vou falar, até falei na entrevista ali atrás, queria falar nesses aspectos novos que estão surgindo na jurisprudência, nas sentenças, nos acórdãos, tanto no tribunal, como primeira instância, como no STJ e no STF. São as mudanças na família mesmo, na sociedade. Todas essas, eu costumo falar em formatos familiares contemporâneos, né? Esses formatos familiares contemporâneos significa que há uma nova formação de família hoje. E a gente também precisa estar atualizado nesse aspecto de nova formação familiar, né? A união afetiva ainda é uma nova família também, a união afetiva, apesar de já existir há um bom tempo, mas foi praticamente hoje sendo aceita, né, pela justiça em 2010, com efeito erga omnes, né? Claro, justiça com efeito inter partes já estava há algum tempo, alguns juízes já considerando, mas em 2010 que realmente ocorreu aquele julgado do STF, né, que a união afetiva teve os mesmos direitos e deveres da união estável. Aí realmente não há mais o que se falar que não tem direitos assegurados. Tem direitos assegurados. Então, hoje, nessa parte de direito familiar atual, se eu quiser falar em tudo que mudou dentro do é muita coisa, né? Dá um curso aqui, normalmente de 8, 10 noites, mais ou menos. Então, você vê que existe uma possibilidade de fazer até uma especialização de família e sucessões, que o curso é de 1 ano e meio, 2 anos, na ESA são 2 anos. Para você ver que tem muita coisa para ser falada dentro do direito de família e sucessões. Dá para ser um especialista realmente, tá? Então, aqui que eu vou falar são os aspectos novos que ocorreram agora, no início do ano, vamos dizer, tanto no aspecto de casamento, né? Eu falo um pouquinho do pacto antinupcial, ainda aquela situação da concorrência que há hoje. Tenho feito isso no pacto antinupcial para não concorrer na sucessão, até passo lá aquela parte do pacto, mostro para o aluno o que você deve colocar dentro do pacto, e tem sido feito bastante, os alunos têm feito bastante. E falo também, vou falar também aqui da união afetiva, da união estável, tem aspectos novos dentro da união estável. O namoro, um pouquinho do namoro, porque tem confundido muito com a união estável, são as formas novas de família, né? Que namoro não é, mas acaba virando, né? Porque os namorados hoje estão muito próximo da união estável, e fica fácil virar união estável. Fala um pouquinho aí da poliafetividade, a doutora Kátia adora essa poliafetividade, ama a poliafetividade. Ela fala que é muito interessante a poliafetividade, e fala um pouquinho da socioafetividade. A filiação socioafetiva hoje está prevalecendo, né? E a multiparentalidade, que são os julgados novos que ocorreram no início do ano, que foi aqui em São Paulo teve né, mas no Tribunal de Justiça, mas estava mais tranquilo, mas eu falo que tem consequências também, não é bem tranquilo assim, né? Que colocaram 2 mães e um pai, que é a multiparentalidade. Mas aqui em São Paulo, uma mãe já estava morta, né? Morreu no parto, né? O caso da novela, mais ou menos, né? E falaram, mas não tem tanto problema, que a mãe já era morta. Não, mas os avós maternos estão vivos. E aí? Tem sucessão também, vai ter sucessão. Vai estar lá, tem 4, 6 avós, né? Em Cascavel, houve também aquele julgado bonito, né? O julgado é bonito, mas a gente tem que tomar cuidado. Mas a fundamentação é bonita, foi bacana, não dá para falar que não foi, tá? O juiz teve uma boa fundamentação lá em Cascavel. O problema é que realmente tem que ver esse limite da situação da socioafetividade e a multiparentalidade. São 2 pais com uma mãe, foi numa adoção, o padrasto pediu adoção, e aí o promotor, acho que na hora, viu lá que estava muito complicado mesmo, o pai biológico não queria dar a criança, mas ele deu em razão para o melhor interesse desse menor, desse filho. Citou Salomão, né? Citou, falando que Salomão, quando foi decidir sobre as 2 crianças, falou, corta no meio. E aí a mãe verdadeira logo disse, fica com ela porque ela é a mãe. E aí ele citou isso, inclusive, falando que o pai fez isso, em razão do benefício do seu filho, ele deu o seu filho, né? Falando que houve essa descoberta de que ele é o pai mesmo. E o filho se tratava ele como pai também. E o padrasto também, pai e filho, não é padrasto, pai e filho mesmo. E aí o promotor pediu para aditar a inicial, colocando, mantendo o nome do pai biológico e registrar lá, inserindo só o pai adotivo. E aí realmente o juiz aceitou, 2 pais e uma mãe, né? Efeitos são grandes, porque vai estar na certidão de nascimento, vai estar no RG, tudo, porque o juiz permitiu. É judicial, não foi uma coisa que vai ser
feita só no cartório. O juiz determinou, vai ter uma retificação no assento de registro. E ainda colocou estendendo aos avós paternos também os interesses. Inclusive, então, vão ter 6 avós, né? 4 parte de pai e 2 parte de mãe. Então tem coisa muito nova, interessante e importante que está acontecendo. E eu vou falar todas essas consequências. Então, dentro da parte, começo sempre da parte de união estável e concubinato, que a gente tem que fazer essa diferença. Muita gente ainda confunde concubinato com união estável, não há como se confundir mais. Existia aí até tese do professor Vilaça no passado, de concubinato puro, concubinato impuro, todo mundo ouve falar nisso, né? Concubinato puro e o impuro deixou de existir, o concubinato puro virou a união estável, o concubinato impuro é o próprio concubinato, né? Então, união estável e concubinato são totalmente distintos, mas muita gente ainda costuma se equivocar. Não só advogado, juiz, promotor, hein? Ministro tem confundido. Eu vi em 2009 um julgado do ministro da 6ª turma confundindo concubinato com união estável. Ele falando que era concubinato, mas na verdade ele estava dizendo que era união estável. Ou seja, para ele é tudo a mesma coisa. Mas não é. O Código Civil de 2002, de forma expressa, diferenciou o concubinato de união estável. No artigo 1727 está o que é concubinato. E o concubinato está lá, uma relação não eventual entre homem e mulher, impedidos de casarem. Veja que é somente entre homem e mulher, está escrito lá no código. Tá? Até a minha amiga Adriana Galvão, que é presidente da Comissão Universitária, Nelson, o que é isso? Falando, Adriana, não sou homofóbico, não, é que a lei está dizendo, é lei, mas ela realmente pega pesado e fala que não, dá sim, não dá, tá? Eu falo que não dá, até acabo brincando com ela. Até teve um colega lá em Barretos falando que realmente entende que também é homem e mulher, concubinato. Está escrito homem e mulher. União estável é homem e mulher. Tá? Então, uma relação não eventual entre homem e mulher, impedidos de casarem. Impedidos. Salvo separados de fato e judicialmente. Por que eu coloquei a salvo separado de fato e judicialmente? Porque os dois estão impedidos de casarem, mas não constitui concubinato, constitui união estável. Artigo 1723 do Código Civil. É união estável. Olha só que inovação do legislador. Até lembro uma vez num congresso, acho que foi do Jovem Advogado, eu estava na mesa junto com o professor Álvaro Vilaça. E era debatedor, imagina, debatedor com o professor Vilaça, né? E até falei para ele que foi uma inovação muito grande do legislador considerar isso. Que o separado de fato, hoje constitui união estável. Significa o quê? Que ele está casado com sua esposa, mas não vive mais com ela e tem outra mulher aqui. Aqui deu união estável. Até uma colega uma vez perguntou e falou para mim assim, mas eu posso fazer um contrato de união estável? Falei, não, só pode como deve. Porque se realmente ele está casado com a esposa dele, mas não vive mais com ela, faça ele assinar um contrato e falar assim que ele vista. Inclusive colocar no contrato que ele está em união estável, porém, ele está casado com sua esposa, mas não vive com ela desde tal data. Já demonstrou que a separação de fato, está aprovada a união estável aqui. Ah, mas se ele estiver mentindo? Se estiver mentindo, o problema é dele. Que para você é união estável e putativa. Se é putativa, é de boa fé, para você tem valores e tem efeitos patrimoniais. Para ele que não vai ter. O problema é dele que está mentindo. Agora, se assinou, para você é uma companheira de boa fé. É uma união estável putativa. Portanto, teria direitos assegurados nesse caso aqui. E é importante fazer isso. E eu estava vendo uma vez um projeto, que até acabei não mandando, deveria ter mandado para a comissão. E agora não lembro qual que é o projeto, tem que olhar de novo. Tem um projeto de um deputado, ou senador, pedindo para tirar o separado de fato. Para revogar de novo. Para tirar. O que foi um avanço em 2002, está pedindo para revogar essa situação do separado de fato. Separado de fato não vai dar união estável. Ou seja, ele tem que regulamentar, tem que regularizar a sua situação. Ele divorcia e depois vai lá e fica em união estável. Ou separa judicialmente e fica em união estável. Tem um projeto nesse sentido, né? Eu acho que foi um avanço em 2002, agora vai ser um retrocesso se fizer isso. E as pessoas que estavam separadas de fato? O direito intertemporal começa a dar um problema muito grande nisso aí, né? Ah, mas naquela época eu estava e naquela época permitia. Como vai ficar isso? É ruim, né? Uma situação complicada. Mas tem um projeto. Então você vê que as pessoas vão oferecendo projeto, né? Nós que temos que estar atentos para não deixar passar de uma forma equivocada, né? Então, até inclusive tem feito bastante esse trabalho, né? No grupo de estudos, a doutora Kátia coordena dentro da comissão, que é observar todos esses projetos de lei, para ver se não tem algum equívoco em deixar passar assim do nada. Se tiver algum problema, precisamos ir até o deputado que fez isso e tentar fazer explicar para ele que está errado, está equivocado, né? Por isso que a gente precisa sempre estar atento na atualização, principalmente nos projetos de lei. Tem projeto absurdo, hein? Os projetos aí que infelizmente passam, né?
A gente viu agora da mediação. A OAB teve que intervir, entrar com no CNJ, né? Foi o provimento aí 17, salvo engano, né? Que autorizou a sua mediação e conciliação para os cartórios, todos os cartórios, registradores e notariais. Notarial, vamos dizer, até vá, mas acho que não sem advogado. Mas registrador nunca fez isso. Notarial tudo bem, porque hoje é permitido a separação, divórcio, inventário extrajudicial, mas com advogado, né? Então eu falo, na área de família, mediação e conciliação não vai ter problema no cartório, porque precisa de advogado. Agora, parte civil, no geral, não tem advogado lá. Não tem advogado. E as pessoas não estão capacitadas para fazer isso, os servidores, né? Não estou falando da incompetência, não estão capacitadas. Fazer mediação não é fácil. Eu não sei fazer mediação. Quem sabe fazer mediação é a pessoa que está capacitada, aquele que fez o curso, né? E não só aquela capacitação teórica, mas o estágio que tem o estágio probatório, tudo isso. É bem complicado fazer a mediação. E às vezes você faz o curso e você não está apto a ser mediador, porque não é do seu, como se diz, na sua vocação, é do seu perfil ser mediador, né? Porque mediador não é aquele advogado que fala assim, não, vamos tocar o pau, é para entrar no casal, litígio, que isso, não aceita não aceita, fala para o cliente, não vai aceitar isso, não aceita não. Então, um advogado com esse perfil, ele não tem o perfil de ser mediador, né? Mediador é balancear, mostrar os prós e os contras, é aquele advogado que fala, olha, vamos pensar nesse acordo que ele está falando, porque também tem esses contras aqui na gente, ó, né? E nós vamos analisar tudo isso, vamos ver, então vamos tentar melhorar. Isso é mais para um mediador, né? Para quem tem esse perfil, essa vocação de ser mediador. Mas é uma área importante, hein? A mediação. Eu acho que, por isso que a OAB tem brigado nesse sentido. E está aí que precisa passar, se for com um advogado, né? Um advogado. Tanto é, aquelas pré-processuais, tem juiz que não pede advogado, isso é um absurdo, né? Mas a maioria deles eu vejo que tem pedido. Mesmo pré-processual, fez acordo, tem que ter advogado. Não tem jeito. Isso não é só para salvaguardar os interesses do advogado, mas da cidadania. Senão realmente aquela pessoa que tem mais cultura, vamos dizer assim, e também poder financeiro, acaba comprando a outra. Se não tem ninguém que tem advogado. O advogado falou, opa, não é bem assim não, vamos ver aqui direito. Agora, quando não tem, acabou. Faz lá o acordo e pronto, né? Quanta gente eu já vi fazer isso e ficar no desespero posteriormente, né? Então é mais em defesa da própria cidadania, do ser humano, da parte, e não só o interesse do advogado, que é importante também, lógico, né? Que nosso trabalho aí de quantos anos só de formação, né? 5 anos, mais ainda o nosso trabalho de experiência na advocacia. Então o concubinato se dá entre quem? Se eu falei entre os impedidos e tirei os separados de fato judicialmente, sobraram quem? Os casados, que não estão separados de fato, e os parentes que não podem casar. Claro que o legislador não teve como foco principal os parentes que não podem casar. Como, por exemplo, um pai tem uma relação amorosa com uma filha, uma mãe tem uma relação amorosa com um filho, irmãos terem relação amorosa. Existe? Infelizmente existe. Sempre tem um maluco que fica trancafiado com a sua filha durante 30 anos no porão e tem filho com a própria filha. Isso sempre vai existir, infelizmente. Mas, graças a Deus, é uma exceção, não é uma regra. Mas se existir, concubinato. Um caso clássico foi em Jacareí. Agora tem mais, né? Em Jacareí foi um dos primeiros, que o marido largou da esposa para casar com a sogra. Casou com a sogra. Casou numa igreja que casava todo mundo, tá? Porque não existe casamento com sogro e sogra, porque a gente sabe, né? É impedimento. E é impedimento em linha reta. Sem linha reta jamais se extingue. Não existe ex-sogro, não existe ex-sogra. Existe jaz-sogro, jaz-sogra. Ex jamais, é para sempre. E é cumulativo ainda, casou uma vez uma sogra, 2 vezes uma sogra, 3 vezes 3 sogras, 4 vezes 4 sogras. É assim por diante, vai acumulando sogro e sogra, né? Sogro e sogra é para sempre. Então esse é o problema. Mas não pode casar, está lá no 1521, inciso 2. Não podem casar. Se não podem casar e casar, o casamento é nulo. Se não podem casar, estão juntos. Os dois estão 10 anos já. Uma vez eu perguntei para os alunos em Jacareí, falou, não, estão juntos ainda. Está durando mais do que com a filha. Está mais de 10 anos já. Isso é o quê? Concubinato. São parentes que não podem casar. Nem união estável é concubinato, tá? Mas você vê que o legislador, ele sempre pensa no absolutamente incapaz, né? Ele sempre pensa no absolutamente incapaz. Eu amo minha sogra, quero ter um relacionamento amoroso com a minha sogra. É um absolutamente incapaz, né? Porque se casar, o casamento é nulo, não tem validade. Tá ruim da cabeça, né? Mas não teria validade. Mas ocorreu em Jacareí. Tem mais casos hoje, que está com a sogra, com o sogro. Isso é impedimento. Padrastos com a enteada, madraça com o enteado.
Também não pode, é linha reta, é impedimento. Mas se estão juntos, é concubinato e não união estável, porque estão impedidos de casarem. Tá? Então é uma exceção. Claro que o legislador não estava preocupado com isso. Tem muitos parentes tendo relacionamento amoroso, tem muita sogra com um genro. Isso já é o fim do mundo, né? Aí o mundo já acabou se acontecer isso. Mas pode acontecer, é uma exceção. Agora, o foco principal do legislador, qual que foi? Os casados que não estão separados de fato. Os casados que não estão separados de fato. Ele é casado, tem uma relação amorosa fora do casamento, extraconjugal, relação adulterina. Isso é uma relação de concubinato. Ela é casada, tem uma relação fora do casamento, extraconjugal, relação adulterina. Isso é uma relação de concubinato. Porque eu sempre brinco e costumo dizer para vocês, amante é sinônimo de concubinato. Amante é sinônimo de concubinato, mas não amante no sentido de namorados, amante no sentido popular mesmo. A outra relação extraconjugal. Amante é sinônimo de concubinato. Por isso que eu pego sempre aquele exemplo no direito do trabalho, né? Porque está escrito lá, uma relação não eventual. Né? Até falam, não basta ser amante, tem que participar. Porque é uma relação não eventual. Se é uma relação não eventual, significa o quê? Que ela é contínua e constante. Contínua e constante. Se é contínua e constante, sempre pego o exemplo do direito do trabalho. É a mesma coisa do direito do trabalho. Para que dê vínculo empregatício entre empregado e empregador é necessário o quê? Bater cartão. Bater o cartão deu vínculo empregatício. Aqui é a mesma coisa, bater o cartão toda sexta-feira, concubinato. Bater o cartão todo quinto dia útil, é o dia que recebe, sabe? Concubinato. Relação contínua e constante. Relação de concubinato. E tem mais 3 características do artigo 3º da CLT. Olha como eu sei, trabalho. Tá vendo? Sabe qual que é? Primeiro, pessoalidade. Segundo, subordinação. Ela fala, vem cachorrinho, vem, vai lá, vai, tonto, vai. E terceiro e último, o mais importante, onerosidade. Senão não tem graça, né? Os 3, tá tudo lá. Uma mulher conversando com a outra, ai minha amiga, seu Ricardão vem quando? Ah, o meu Ricardão vem todas as sextas, 19 horas, relação contínua e constante, relação de concubinato. E o seu amiga quando vem? Ah, o meu vem de vez em quando. Tem dia que ele fala que vem não vem, tem semana que ele fala que vem não vem, tem mês que ele fala que vem não vem. Isso é uma relação eventual, nem concubinato dá. No máximo uma amizade colorida, mas não dá concubinato. Por isso que eu costumo dar uma dica para vocês. Não avisa mais, faz surpresa. Que dia que você vem? Não sei hoje, surpresa. Fala que vem todo dia que você vai ver. Fala que toda sexta-feira vai dar concubinato. Não avisa mais, tá? Bom, agora para que uma pessoa quer entrar com uma ação de concubinato contra a outra? Uma relação extraconjugal, relação de segredo. Para que a pessoa vai querer expor a outra ou se expor? Por causa dos bens. Sempre por causa dos bens. E a principal diferença não é só o conceitual diferença de união estável e concubinato. A principal diferença é o aspecto patrimonial. É o patrimônio, é a principal diferença. Por isso você não pode confundir concubinato com união estável. Porque no concubinato, para que o concubino tenha direito ao patrimônio do outro concubino, é necessário o quê? Provar o esforço comum. Esforço comum é dispêndio de dinheiro. É aquilo que realmente, efetivamente, você contribuiu para comprar aquele bem. Por exemplo, a mulher está pleiteando o apartamento daquele senhor. Porque ela falou que é concubinato. Ela tem que provar o quê? Que ela colaborou para comprar aquele apartamento. O apartamento vale 300 mil reais, ela colaborou com 30, ela tem direito a metade do apartamento? Não, só os 30 mil reais com juros e correção monetária. Não tem direito a meação. Diferente da união estável, a união estável é regime de bens, que a regra é comunhão parcial. Aqui não, no concubinato tem que ser provado esforço comum, ou seja, tem que ter um recibo, tem que ter lá um depósito na conta dele. Se você comprovar isso, tem direito realmente à devolução com juros e correção monetária. Por isso que eu falo para não confundir concubinato com união estável. Se você confundir, por exemplo, você entra com uma ação de concubinato e o seu objetivo é a união estável, o outro colega, se souber da diferença, ele fala, realmente é concubinato. É concubinato. Aí você tem que provar o quê? O esforço comum. E esforço comum você sabe como que é, né? É complicado. Para comprovar é complicado. Por exemplo, se a mulher é dólar, pior ainda. O homem é dólar, porque tem muito homem dólar hoje. Tem muito homem valioso, dólar, né? Tem muito homem valioso, dólar. E tem muito homem valioso e espancado pela mulher ainda, viu? É espancado. Aí vai procurar o quê? DDH, Delegacia do Homem, existe? Não. Vai procurar que fundamento jurídico? Só tem lei da Maria da Penha. Cadê a lei do João da Lapa? Tudo da Penha, tudo da mulher. Não tem direito a nada. Mas o homem dólar ou a mulher dólar fica difícil provar esforço comum. Como que ela prova esforço comum se ela não trabalha e não tem renda? Fica difícil. Veja bem, não estou falando em regime de bens, hein? Regime de bens, comunhão parcial, tem direito à metade, acabou. Aqui não, aqui é esforço comum. Acabou, tem um problemão aí. Jurídico um problemão se você confundir concubinato com união estável.
É totalmente equivocado. Não é só o conceito, é o efeito. O efeito patrimonial é totalmente diferente do concubinato com a união estável. Olha só a união estável. O que é a união estável? Artigo 1723, união estável é uma relação duradoura entre homem e mulher. De novo, entre homem e mulher. Agora vou abrir um parênteses rapidamente para falar um pouquinho da união afetiva. Mas é rápido, tá? Porque a união afetiva não tem mais o que se discutir muito, né? Claro que tem que falar de união afetiva, seus efeitos, tem que ser falado a forma de reconhecer tudo isso. Mas os direitos não tem muito mais o que falar. Está tudo assegurado. Não tem mais o que falar que não tem. Tem. O CNJ até determinou agora, né, que possa casar diretamente, não precisa nem converter em casamento. Todo o país todo, né, pode casar homossexuais diretamente, se habilitar ao casamento. Né? Então não há muito mais o que se falar. Mas é importante isso, viu? Essa abertura para o casamento. Porque os direitos na sucessão da união estável é diferente do casamento. E a união afetiva, como não podia casar, só tinha um direito, que era da união estável. Agora eles podem casar, e também tem direitos assegurados também dentro do casamento, que é diferente. Totalmente distinto os efeitos sucessórios do casamento da união estável. Tá? Então olha só, aqui na união estável é uma relação duradoura entre homem e mulher. A lei fala isso, 1723 do Código Civil, artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, fala homem e mulher. Agora, união afetiva existe? Lógico que existe. São uniões de casais do mesmo sexo. E tem todos os direitos assegurados da união estável. Olha só o que eu falei, tá vendo? Tanto é verdade que o STF só conseguiu realmente dar validade a essa situação porque o pedido foi correto. Quantos pedidos eram equivocados, eles não podiam dar direção para isso? Porque eles pediam o quê? União estável entre casal do mesmo sexo. Não dá. A lei não permite. A lei fala em homem e mulher. Não é união estável, união afetiva é união afetiva. Com os mesmos direitos e deveres da união estável. Aí tá certo. Não é nenhuma discriminação, veja bem. A lei fala isso. A gente não pode passar por cima da legislação. E o STF não pode mudar a legislação. Quem muda a legislação é o legislativo. Que vai ser difícil mudar, hein? Isso daí vai ser difícil mudar, hein? Por isso que veio o tribunal. Por isso que veio o Poder Judiciário e supriu a omissão. Não é assim? Princípios Gerais de Direito, tá lá. A lei de introdução, as normas do direito brasileiro, precisa. No que a lei está omissa, o Poder Judiciário tem que suprir. Tá certo. Foi suprido pelo STF. Tá? Isso tá certo. Porque demora muito. E é uma questão muito polêmica. Então, politicamente, eu acho que vai ser difícil realmente aprovar uma legislação para colocar casais do mesmo sexo poderem virar união estável também aqui. Tá? Apesar do Poder Judiciário aceitar. Mas na lei é difícil porque envolve, como se diz, bancadas, né, de muitas pessoas que são contra. Infelizmente são contra, né? Mas já está garantido. Então, mas é união afetiva. Até falo que dá a inépcia da inicial. Se o juiz for mais rigoroso, ele dá inépcia. Se você entrar com um pedido de união estável entre José e João, por exemplo, está equivocado. Porque não é união estável, é união afetiva. Pedindo no final, com os mesmos direitos e deveres da união estável, aí está certo. Aí está certo. Os direitos estão garantidos, é o mesmo da união estável. Porém, não é união estável, é união afetiva mesmo. Que a gente costuma dizer, né? Ao invés de parceiro, aquele negócio todo que antigamente se fala em parcerias homossexuais. Mas é que está garantido. A união afetiva tem os mesmos direitos e deveres da união estável, igualzinho. Porém, não é união estável, é união afetiva. Porque a lei determina isso, entendeu? A lei. Tem juiz que aceita, tudo bem. Mas, se aquele mais rigoroso, vai falar que está equivocado. Não dá. É união homoafetiva e não união estável. Porque a união estável é somente entre homem e mulher. O STF julgou porque realmente o pedido foi correto do defensor lá do Rio de Janeiro, demonstrando que, pedindo, né, que a união afetiva fosse elevada a uma entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união estável. Aí ficou certo, eles conseguiram julgar. Se chega errado, não consegue julgar também. Pedindo união estável não dá, tá? Estaria ruim porque a legislação não permite falar homem e mulher. É taxativo, entendeu? Tá taxativo. Então, tomem cuidado. Quando for pedir um reconhecimento de união afetiva, é união afetiva mesmo. Mas lá no final, com os mesmos direitos e deveres da união estável, tá? Igualando. Mas a ação é de união afetiva, não seria de união estável, porque senão estaria equivocado. Bom, mas tem todos os direitos, tá? União afetiva tem todos os direitos assegurados hoje. Adoção, ao nome, alimentos, a sucessão, todos os direitos assegurados na união afetiva. Não há mais o que se discutir, inclusive casar, pode casar também agora.
e normalmente são chamados de parceiros, né? Não tem legislação para ser estado civil, né? Há uma discussão muito grande, porque no casamento, estado civil, falam-se de cônjuges, né? Mas também não tem nenhuma lei que fala que é cônjuge, é por presunção, né? O Código Civil que fala lá dentro do casamento cônjuges, e acaba sendo por presunção. E por presunção a gente fala também da união estável, que são companheiros conviventes, que se você fala em convivente e em companheiro, já sabe que é união estável, mas não tem nenhuma legislação falando que é o estado civil desta pessoa, né? Mas por presunção, você sabe que aquelas leis 9.278 e a 8.971, 94, um fala em companheiro, outro fala em convivente. Então você já sabe, se falou companheiro, é união estável, a gente já sabe disso. Então tem que tomar cuidado até com essas palavras, né? De companheiro e convivente, se não é. Porque começa a ser, se começar a falar que é e na verdade não é, né? Começa a confundir, então tem que tomar cuidado. E seria convivente, e na união afetiva, por causa dos estatutos da família, que também nem foi aprovado, né? E acho difícil ser aprovado, está escrito que são parceiros. Lá presume-se também, na hora que você lê os artigos da união afetiva, fala em parceiros, né? Então tem que tomar cuidado hoje à noite, né? Aí parceirão, vamos tomar um chopp aí, parceirão. Cuidado, da união afetiva, cuidado. As pessoas falam isso e fica complicado. Pode dar uma parceria aí. Tem os meus direitos do regime de bens também, igual da união estável, igualzinho, tá? Você pode fazer contrato, tudo isso. E a gente vê que na união afetiva, 90% dos casos tem contrato. Na união contrato escrito. Na união estável, 90% dos casos é de fato, não tem. Não tem. Acho que até em razão de precaução, né? Porque não tinha direitos assegurados, então vamos fazer um contrato que é melhor. E na união estável já estava daquela forma, tá tudo, tá na Constituição, já está falando que é família. Então é a mesma coisa que casamento. E não é também. Não é a mesma coisa, porque na sucessão é diferente, tá? Bom, então, na união estável, continuando o conceito, é uma relação duradoura entre homem e mulher, desimpedidos de casarem, incluindo-se os separados de fato e judicialmente, com o objetivo de constituir família. Essa é a parte mais importante da união estável. Aqui na união estável, o objetivo é de constituição familiar. Na união estável, o instituto é familiar. E no concubinato é o quê? Safadeza mesmo, sem vergonhice. No concubinato não é família. Na união estável é família. Tanto é verdade que na união estável tem direitos sucessórios assegurados e direitos alimentares assegurados. Já no concubinato não tem alimentos nem sucessão, porque lá é só esforço comum. Aqui é família, olha só. Então, relação não eventual entre homem e mulher, relação duradoura entre homem e mulher, desimpedidos de casarem, incluindo-se os separados de fato judicialmente, com o objetivo de constituir família. Portanto, se dá entre quem? Desimpedidos, que são solteiros, viúvos, divorciados. E eu incluo mais dois, separado de fato e judicialmente. Estas 5 pessoas podem constituir união estável. União estável. Que é importante fazer escrito, hein? Mas a maioria não faz, que aí dá um problemão, tem que reconhecer judicialmente, aquele negócio todo, tá? E fato é complicado provar. Em uma ação do rito ordinário, você sabe, se o potencial de briga se for grande, vai demorar 10 anos, né? Então é sempre importante fazer um contrato escrito, porque não sabe o dia de amanhã. Pode ser que a pessoa morra. E aí? Como que faz? Deixa a pessoa na mão? Vai ter que reconhecer para depois entrar com o inventário? Ou vai ter que reconhecer para depois reservar o patrimônio aqui? Porque nem habilitação dá, só vai dar para reservar o patrimônio. Tem que reconhecer aqui primeiro. São ações distintas. Inventário e reconhecimento de solução de união estável. São distintas. Então é um trabalhão que dá, viu? Trabalhão. O certo é fazer escrito, até falar para os clientes fazer escrito. Melhor fazer um contratinho escrito particular ou público, tanto faz. Melhor até público, né? Mas se não for possível, particular é permitido também, né? Desde que reconheça a firma direitinho, para provar até a data, aquele negócio todo, né? Bom, se dá então entre essas 5 pessoas, eu falei que é duradouro. Aí que é o mais complicado para comprovação. O duradouro diz respeito ao quê? A tempo. Está descrito um prazo máximo ou mínimo aí? Não, não tem mais tempo. Desde a lei 9.278/96, desde a lei 9.278/96 não tem mais prazo. É duradouro. Lá em 96 já falou que era duradouro. Por quê? Entre a Constituição de 88, que até saiu julgado agora, do STJ, mas eu vi uma vez um advogado alegou contra uma minha cliente. Foi assim, mas não deu certo. Mas eu achei bacana a tese. Da Constituição de 88 foi reconhecida a união estável. Até a lei 8.971/94, a jurisprudência falava 5 anos sobre o mesmo teto. Tinha que ver 5 anos sobre o mesmo teto. Era jurisprudência, majoritária, inclusive. Tinha que provar 5 anos sobre o mesmo teto.
Depois de 94, com a Lei 8.971/94, de forma expressa e taxativa, 2 anos. Mudou para 2 anos sob o mesmo teto. Aí vem em 96, Lei 9.278/96, falou duradouro. Aí esquece o prazo, não tem mais. Desde 96 não tem mais. Aí tem uma advogada que fez isso, até uma tese bacana, mas não deu certo. Lógico, eu também acho que não daria certo, mas teve um julgado aí na STJ agora. Que minha cliente era desde 88, a União Estável desde 88, e eu pedi até 2010, sei lá, 2011, não lembro agora. E ela veio com essa tese. Então ela falou o seguinte: entre 88 a 94, você tem que provar a convenção ao mesmo teto durante 5 anos, que a jurisprudência falava isso. Depois de 94 a 96, 2 anos. Depois de 96, que é duradouro. Você não precisa provar a convenção ao mesmo teto. Bom, eu achei que não ia pegar, e não pegou mesmo. Tá? Lógico, é absurdo. Viveu mais tempo do que naquela época, né? E era União Estável mesmo. Se a União Estável, acabou, reconhece tudo. Mas é importante a tese, sabe por quê? Porque se o juiz cai nessa, entre 88 e 94, se eu não provar, e se o patrimônio veio tudo naquela época? Se o patrimônio foi constituído entre 88 e 94, eu estou perdido. Estou perdido. Para que eu quero União Estável? Só para alimentos? E o patrimônio que foi constituído? Aí eu perderia tudo. Então realmente é uma tese bacana, se não tem o que falar. Não tem o que falar, é uma tese boa. Né? Lógico, é secundária, eu falo. É uma tese secundária, mas às vezes não tem o que falar mesmo. E aí você tem que fazer alguma coisa, não tem jeito. Senão é melhor não contratar advogado. Né? Então precisa ter alguma tese. Eu acho importante, foi até bacana. Mas não colou, lógico que não colou. Então, a relação duradoura hoje é o mais problemático para se comprovar quando é de fato. Que eu falei, 90% das uniões estáveis é de fato. Como que eu provo o duradouro? O duradouro está ligado ao objetivo de constituir família. Hoje não precisa nem morar sob o mesmo teto. E não tem mais prazo. Então está próximo do quê? Do namoro. Está bem próximo do namoro. Os namorados dormem juntos hoje. Os namorados viajam juntos. Os namorados tiram fotos juntos. E publica no Facebook. E ainda coloca: tem um relacionamento sério com fulano de tal. E vai colocando. E eu já vi gente colocar assim na viagem que fez: nossa primeira lua de mel. Já começa a dar o quê aí? Começa a dar união estável. Tem problema aí, né? Até foi publicado no Facebook um julgado aí que foi meio, não sei se foi verdadeiro, né? Que foi feito busca, né? Nessa situação de que o juiz deu a sentença de união estável, reconhecendo só pelo Facebook, falando que estava com um relacionamento sério. Bom, eu acho que se for verdade, não só foi por isso, não. Tem mais coisa. É que chama atenção pra mídia, é isso. Então colocaram isso. Mas foi mais coisa. Mas parece que não tinha veracidade. Né? Foi feita algumas pesquisas, até a nossa comissão, alguns membros ligaram lá para o Pará, parece que foi, né? O julgado foi de lá e tentaram achar o juiz não existe, parece, né? Com esse nome. E parece que não era muito verdadeiro, não, né? Também não tivemos tanta certeza, mas também tivemos certeza que era verdadeiro aquilo lá. Mas tem indícios, né? Tem indícios. Começa a publicar muita coisa no Facebook, manda cartinha, meu marido, minha esposa, hoje fazem 3 anos que nós estamos juntos no Natal, minha mulher, querido. Bom, se é namorado, é namorado. Se é marido, é marido. Se mulher, é mulher. Se é esposa, é esposa. Se é esposa, é esposa. Se é noiva, é noiva. Se é noiva, é noiva. Trata como tal. Se ficar tratando uma pessoa que não é, pode dar que realmente que não é, né? Aquela situação. E a pessoa, eu sempre brinco e falo assim, o namorado vai lá e fala assim: ai, eu briguei com a minha namorada ontem, mas vou levar ela no churrascão lá dos meus amigos, porque eu vou falar que ela é minha mulher. Vou falar para ela ficar contente, né? Vou deixar ela toda cheia de direitos, né? Cheia de direitos. É minha mulher, pronto. Não basta 3 pessoas ter ouvido, é minha mulher, pronto. Vamos falar: não, excelência, falava que era marido de mulher mesmo, se tratava com marido de mulher. Pronto, começa a dar o quê? Um início de união estável. É complicado mesmo essa situação, né? A gente brinca até que faz um contrato de namoro, muitos não gostam dessa parte, mas assim, se for namoro mesmo, acho que tem validade judicial, tem que ser pedido judicialmente. Faz por escritura pública, eu costumo fazer, se for fazer por escritura pública, melhor, porque é mais difícil alegar vício de consentimento,
né? Mas o contrato de namoro eu acho importante para quando é namoro mesmo, porque tem pessoas que, você sabe que às vezes rompe o namoro e depois quer ferrar, e onde mais dói no corpo de um homem? O bolso. Vou arrancar até as cuecas, não é assim que ele fala? E aí vai querer pedir união estável, e aí são 10 anos às vezes, e aí pede a metade do patrimônio. Principalmente pessoas que têm dinheiro, né? Ganha rápido, jogador de futebol, né? O Neymar tá perdido, foi levar a Bruninha lá para Espanha, vai dar problema, né? Se era eu fazia um contrato comigo, ainda, contrato de união estável, né? E fazer a separação total, tudo isso. Porque realmente, isso daí já não é namoro. Se ele vai morar com ela lá, já não é namoro. Isso não, é fácil quebrar o contrato de namoro aí. Foi morar junto, aí é outra coisa, aí é união estável. União estável, o regime da comunhão parcial. Então é melhor fazer escrito e fazer o quê? Separação total. Colocar o regime da separação total. É muito melhor, né? Do que ficar com contrato de namoro, que aí não existe mesmo. Aí tá burlando a legislação, tá? Mas agora eu tenho muita gente, hein, que também faz ao contrário. Que é namoro e fala que é união estável. Entendeu? Por isso que o contrato é importante muitas vezes, e através até de escritura pública, desde que seja namoro mesmo, não união estável, hein? Então pessoas normalmente que têm um certo patrimônio, né, que faz contrato de namoro. Pobre não faz contrato de namoro, tá? Pobre no máximo, anel de latão tá ótimo, né? Mas não precisa. Agora quem tem dinheiro precisa fazer um contrato de namoro, é importante, né? Porque os namorados hoje dormem juntos, os namorados, um vai dormir no apartamento do outro, vamos dormir no meu AP. E eu vamos dormir no meu. E o porteiro de olho, porteiro de olho. Porteiro é o primeiro testemunho, é o porteiro. É o porteiro. Fica vacilando, fica. Aí o porteiro vai falar, não, é a patroa. Tem um livro de registro aqui autorizado já. Ele até pediu um controle remoto adicional. Abre já o portão. Começa a dar união estável, hein? Então, é problema, hein? É problema. Agora tem pessoas honestas. Tive até uma cliente que eu entrei com alimentos gravídicos para ela. E ela até morava. Fazia muitas coisas lá com ele. Lógico, né? Ficou grávida. Não deu fazer muitas coisas, mas fazia outras coisas. E, coitada. Aí a pessoa ficou grávida e não quis mais ela. Ela saiu, foi morar na casa dos pais, tudo. E ela me procurou para entrar com ação. Então entramos, conseguimos alimentos gravídicos. E ela, para você ver, eu falei, mas por que você não entra com união estável também? Aí ela falou assim, não, acho que não era não. Mas eu falei, acho que é assim. Acho que é assim, você morava lá, pô, você estava lá. Falou, não, deixa pra lá. Eu acho que não era. Eu de forma íntima, acho que não era. Acho que era um namoro mais liberal, entendeu? Falei, então tá bom, respeito, né? Mas que ficaria difícil ele provar isso aí, né? Que era um namoro mais liberal. Porque é no íntimo da pessoa, como vai fazer? Se o porteiro vê lá, ela sempre lá, e ela cuidava, e ela fazia a administração pra ele das coisas, inclusive. Eu acho que daria. Mas você vê, a pessoa é honesta, né? Ela não quis ferrar o bolso da outra pessoa. Só quis o de direito, porque ela ficou grávida, não foi só ela que fez o filho, foi ele também. Engraçado os homens, principalmente, né? A menina fica grávida e fala assim, mas eu não queria ter filho, você me enganou, você não queria ter filho não. Mas se não queria ter filho, devia ter se prevenido ele. O filho não é feito sozinho. Então a pessoa tem que arcar, se ficou, vai fazer o quê? Não foi programado, mas se ficou, tem que arcar com as consequências. Eu acho engraçado. Eu tive uma consulta até de uma pessoa que estava casada e o marido falou assim, você ficou grávida, eu não quero mais você.